Olá pessoal, estamos iniciando mais uma semana de aula. Vamos continuar falando sobre a população brasileira, mas sobre o seguinte tema: crescimento demográfico ou vegetativo. Quando eu falo de crescimento demográfico, eu estou falando de crescimento populacional. E quando nós falamos de crescimento populacional no Brasil, é importante nós dizermos que nós estamos passando por um processo de transição demográfica. Por quê? Porque no Brasil nós tínhamos uns índices elevados de crescimento populacional e agora nós temos índices mais baixos, né? Então, vivemos um processo de transição demográfica. E estima-se que nas próximas décadas, né, esse crescimento cairá ainda mais, né, ficando abaixo de 1%. Diante disso, nós temos aqui três pirâmides etárias, né, do Brasil. Nós temos a primeira pirâmide aqui de 1950, a segunda 1985 e a terceira 2020. Então, em 1950, essa primeira pirâmide, nós vemos a base dela muito larga. O que isso quer dizer? Que a taxa de natalidade era muito alta, nascia muitas pessoas, que levava o Brasil a ter um grande crescimento populacional. Em 1985, a base ainda é muito larga, mas a gente já evidencia que ela diminuiu um pouco. Então, há uma queda na taxa de natalidade e, consequentemente, uma diminuição do crescimento populacional. Já em 2020, veja que já não é mais a base a mais larga, o meio que é mais largo, né? Isso quer dizer que o crescimento, que a taxa de natalidade está bem mais baixa, né? Então nós temos o quê? Mais adultos do que crianças e jovens. Então nós estamos justamente num processo de transição demográfica em virtude da diminuição das taxas de natalidade. Falando sobre a população do Brasil, é importante nós termos aqui alguns dados. População absoluta do Brasil, 208 milhões. O Brasil está em sexto lugar, não mais em quinto, né? O Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão. Agora, né, nós estamos em sexto lugar no número de habitantes, certo? Então nós somos um país o quê? Populoso. Já a população relativa do Brasil é 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então uma população relativa baixa, né? Porque nós temos vazios demográficos, principalmente aí no interior do Brasil, e no interior do Brasil, especificamente aí na região norte, em virtude da floresta amazônica, nós temos ali um vazio demográfico que não mora, né, praticamente, né, pouquíssimas pessoas, caracterizando um vazio demográfico. Dessa maneira, nós somos um país populoso, porque temos mais de 200 milhões de habitantes, nós estamos em sexto lugar, mas nós somos pouco povoados, porque a nossa população relativa é baixa, né, 24 habitantes por quilômetros quadrados. Nós temos uma distribuição irregular da população. Nós temos a faixa atlântica, ou seja, próximo ao Oceano Atlântico, muito ocupada, certo? Já no interior é pouco ocupado. Apesar de atualmente nós estarmos na fase da interiorização, né? O aumento da população no interior, embora ainda seja pouco ocupado, mas antigamente era menor ainda a sua ocupação. Então nós observamos aqui as regiões, né? Temos a região aqui mais ocupada, a região sudeste, 76 milhões, veja. Olha o contraste aqui com a região norte, apenas 18 milhões. Lembrando que a região norte é quase metade do território brasileiro, só tem 18 milhões de habitantes. Em virtude de quê? Da floresta amazônica. Então nós temos aqui o quê? Um vazio demográfico, um vazio populacional. Já essas regiões sul, sudeste e nordeste são muito povoadas, porque principalmente essa faixa litorânea aqui próxima do Oceano Atlântico, como nós já vimos, né? Crescimento demográfico, né? Considera-se o crescimento demográfico é o crescimento populacional de um país, então considera-se o crescimento natural ou vegetativo, mais o número de imigrantes. Imigrantes é o que entra, né? Subtraindo o número de emigrantes, que é o que sai na contabilidade demográfica de um país. Então, o crescimento natural vegetativo é a diferença entre o número de nascimento, que é a taxa de natalidade, e o número de mortes, que é a taxa de mortalidade. Já a imigração é o movimento de entrada de pessoas. Nós vimos que o Brasil recebe muitos imigrantes do Haiti, da Venezuela, né? Do Paraguai, do Chile. E a imigração, que é o movimento de saída das pessoas. Então, os brasileiros eles saem, principalmente, que a gente falou, para os Estados Unidos, para o Japão e para a Europa, né? Então,
Fazendo essa conta, então nós temos o crescimento de um país. Então nós temos aqui, ó, crescimento populacional do Brasil. Vamos aqui, 1940, veja como o crescimento era 34,6% em 10 anos, né? Na década de 1950, cresceu 25,9%, 60, 35,1%, 70, 32%, aí vem baixando, né? De 50 para cá, né? De 60 para cá, ou melhor. 80, 27, na década de 90, 23, 2012, 2010, 11 e 2020, 8,7. Então a gente está passando, como a gente falou, por um processo de transição demográfica, né? A diminuição aí do crescimento populacional, certo? Principalmente por causa de quê? Da queda nas taxas de natalidade. O número de nascimento tem diminuído no Brasil, certo? Veja aí, a taxa de natalidade, né? Olha aqui como era 1940, 1960 ainda deu uma crescida, 44%, 70, 37%, 1980, 31%, em 1991, 22% e em 2000, 18%. A taxa de mortalidade também vem caindo, certo, no Brasil, mas a natalidade caiu muito mais, né? Veja aí o crescimento vegetativo, né? A partir de 60, né, para 70 começou a diminuir, 2,90 já cai para 2,84, 2,22, 1,57 e 1,16, certo? Então a gente vê que de 1940 até 1970, diminuição maior da mortalidade, certo? E de 70 em diante, diminuição maior da natalidade. Então, a natalidade diminuiu muito, de 70 para atualmente, né, diminuindo o crescimento vegetativo, o crescimento populacional, certo? Fatores da redução da mortalidade. Então, a partir do início do século XX, diminuiu a mortalidade no Brasil, devido a quê? Melhorias na medicina preventiva, melhorias na medicina curativa, melhorias farmacêuticas, revolução sanitária e higiene pública. Então, nós tivemos uma melhoria na medicina. A medicina no Brasil ela se desenvolve a partir do início do século XX, certo? Nós tivemos melhorias farmacêuticas, nós tivemos a introdução de vacinas, de antibióticos, né? Tivemos uma revolução sanitária que é a melhoria da higiene pública, certo? Uma população que vive num lugar de higiene pública tem uma expectativa de vida maior, né? De quem não vive. Então, tudo isso melhorou, acarretando na diminuição da taxa de mortalidade. Nós também tivemos uma redução que a gente viu, principalmente a partir de 1970, da redução da taxa de natalidade e fecundidade. Eu coloquei aqui fecundidade, que é importante, né? Fecundidade tem tudo a ver com a taxa de natalidade. Fecundidade é o número de filhos por mulher. A gente observa, certo, que a taxa de fecundidade ela caiu muito, é só olhando para as nossas famílias. Os nossos avós têm em média 10 filhos, né? Hoje a média é de menos de 2 filhos por família. Então a taxa de fecundidade, o número de filhos por mulher, diminuiu muito, né? Por que isso diminuiu a natalidade e a fecundidade? A urbanização. O que é a urbanização? É a maioria da população agora morando nas cidades. E os moradores das cidades, né? As famílias das cidades são menores, têm menos filhos do que as famílias da zona rural. Melhoria do padrão de vida, né? Universalização da educação. Essa universalização da educação é as pessoas, né, têm acesso à educação, acesso à informação, e esse acesso à informação propiciou a divulgação dos métodos anticoncepcionais. Então, as pessoas hoje têm acesso aos métodos anticoncepcionais através de informação e através também do contato direto nos postos de saúde. Isso faz com que as famílias possam ter um planejamento familiar. Então, quando alguém casa e chega à conclusão que só quer ter 2 filhos ou um filho, eles vão poder ter só um filho ou 2 filhos, o quanto quiserem. Por quê? Porque agora pode-se ter um planejamento familiar com a introdução dos métodos anticoncepcionais, que antigamente os nossos avós não tinham acesso. Então, tinha 10, 15 e até 20 filhos, né? E agora a conscientização das pessoas, que sabe que o custo de vida é muito alto, né? Então, para você criar melhores filhos, é melhor que tenha, não em grande quantidade. E outro aspecto demográfico, né, que nós estamos falando de população, que é importante nós falarmos a respeito do Brasil, que é cada vez mais preocupante, é o aumento
das mortes de adolescentes e adultos jovens do sexo masculino por causas violentas. E as causas são assassinatos, acidentes e uso de drogas, provocando impactos na distribuição etária da população e na proporção entre os sexos. A gente observa que no Brasil nascem mais homens do que mulheres, mas tem mais mulheres do que homens. Por quê? Porque os homens morrem mais cedo, principalmente os jovens adolescentes, né, e jovens adultos, por causa justamente de causas violentas. Os jovens do sexo masculino estão mais expostos à violência, né, a assassinato, a acidentes de trânsito, porque se consome mais drogas, se consome mais álcool, né, e pega em carros, e isso tem causado acidentes. Estão mais envolvidos no crime. Então, o jovem do sexo masculino tem morrido numa proporção muito maior, fazendo com que a partir de 25 anos no Brasil tenha mais, na faixa etária de 25 anos, a partir daí em diante, tenha mais mulheres do que homens. Além do mais, as mulheres, né, se cuidam mais do que os homens. Por isso que a expectativa de vida da mulher no Brasil é, em média, 4 anos a mais do que um homem. Então, pessoal, boa aula, faça suas anotações e até a próxima.